Vamos de informação ao vivo, girando o noticiário, falando sobre a rodoviária do plano piloto. Porque é o seguinte, a associação que representa as empresas de transporte interestadual, ela entrou na justiça para tentar suspender a cobrança de uma nova taxa pela concessionária responsável pelo terminal do plano piloto, não é isso? Exatamente. Quem explica essa situação para a gente é a Cris Otaviano. Bom dia, Cris. Está aqui com a gente ao vivo agora. Ela vai falar dessa associação que reclama da taxa. A taxa é de R$14, é cobrada por cada parada, ou para embarque ou desembarque. Ela vai explicar para a gente o que o consórcio que administra acha sobre isso, hein, Cris? Bom dia para você. Bom dia. Oi, gente, bom dia, viu? E um bom dia especial para você que está com a gente aqui no DF no Ar. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque diz respeito às mudanças que a gente passa a ver na rodoviária aqui do plano piloto, depois que esse consórcio de empresas assumiu a administração da rodoviária do plano piloto em um contrato de 20 anos. Essas empresas que estão por lá têm algumas fontes de renda previstas já no contrato que foi assinado para essa concessão, que eles gestem ali a rodoviária e prestem os serviços necessários. E entre as fontes de receita que essas empresas receberão, além do aluguel das lojas, além dos estacionamentos que estarão lá em cima, e em breve a gente deve conversar sobre isso também, tem a questão de uma taxa de acostagem. A taxa de acostagem é uma taxa que as empresas de ônibus têm que pagar a cada garagem que essas empresas fazem ali para o embarque e o desembarque de passageiros. De acordo com o contrato, essa taxa prevê, essa taxa, ela era prevista lá no contrato de R$ 2,10 até R$ 14,10. E esse valor de R$ 14 que está sendo aí questionado por essa associação chamada de ANATRIP, que é a Associação Nacional das Empresas de Transporte Interestadual de Passageiros. Então, a gente está falando principalmente daquelas empresas que fazem viagens para o entorno do Distrito Federal, para Lusiânia, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas. E isso é importante porque essas são empresas que não recebem uma contrapartida do governo dentro da questão do transporte. Elas precisam pagar integralmente e não têm o subsídio do governo. Então, essas taxas, de acordo com a empresa, vão impactar diretamente no preço das passagens de quem usa essas linhas de ônibus. E esse é um dos questionamentos da Justiça, fazendo a solicitação de uma liminar para que essa taxa não seja cobrada. Um outro ponto que as empresas levantaram nesse questionamento junto à Justiça é que a taxa ela está sendo cobrada antecipadamente por viagens que sequer foram feitas. Então, a empresa teria que desembolsar agora em cima de uma previsão das viagens que serão feitas nos próximos dias. As empresas alegam também que, caso não venha a se chegar em um acordo em relação a essas taxas, que seja determinado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, um outro lugar para que essas empresas possam fazer o embarque e o desembarque de passageiros. Então, isso está correndo na Justiça e a gente vai aguardar aí para saber o que a Justiça deve determinar em relação a esse pedido de liminar, em relação a essa questão, para a gente informar aqui a você, em especial você que é passageiro do entorno e que já paga passagens que são altas no dia a dia, para você saber o que tipo de impacto você pode ter com isso aí, talvez uma mudança de local onde você desembarca e embarca o seu ônibus, talvez uma mudança no preço da passagem. Vamos acompanhar atentamente e, por enquanto, decisão na mesa da Justiça. Obrigada, Cris. Está vendo por que essa decisão é importante para você que pega o transporte público? Não diz respeito só às empresas e à concessionária da rodoviária? Então, fica ligado que o DF no Ar pensa em você.